Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sino para receber futuras notificações. Beleza? Bom, eu quero falar de um personagem bíblico que muitas vezes é esquecido. E eu costumo dizer que ele tem algo que muitas vezes muitos de nós temos, que é uma coisa chamada obstinação, né? É como se fosse um touro bravo que não consegue reconhecer erros, problemas, dificuldades. Isso é um grande problema para nós. Por quê? Porque o perdão de Deus, ele só vem até nós, ele só se torna real na nossa vida a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Aliás, Jesus começou o seu ministério dizendo isso: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. E esse personagem chama-se Caim. Todo mundo conhece a história. Eu acho interessante porque lá em Gênesis capítulo 4, quando ele mata o seu irmão e o Senhor chega até ele e pergunta sobre Abel, a resposta que ele dá é a seguinte: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Veja, é uma resposta cínica diante do fato de que ele mesmo tinha matado o seu irmão. E ele deveria saber, porque ele era filho de Adão, que havia uma adoração a Deus, uma oferta, tanto que ele se indignou com o seu irmão e invejou o seu irmão em função da oferta que ambos deram ao Senhor, né? E isso motivou a Caim a matar o seu irmão. Então, quando Deus chega até ele, ele dá uma resposta cínica, uma resposta de alguém que não está nem aí com um problema ou com o fato de que pode trazer consequências dos seus atos sobre a sua vida. E muitas vezes, trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para nós, muitas vezes nós somos assim, mais ou menos como Caim. Talvez a gente não tenha matado alguém, mas a gente tenha feito coisas que muitas vezes Deus pode nos questionar, e principalmente quando você está numa igreja ou uma liderança, um pastor que te questiona sobre este fato, você age como se não tivesse nem aí com o problema e como se você desconhecesse, e não é verdade, né? Ele sabia, porque ele tinha executado o seu próprio irmão. Então Deus diz assim: o que fizeste? O sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, portanto, maldito. Obviamente ele traz maldição sobre sua vida em função de ter assassinado seu irmão. E aí no verso 13 ele diz assim: é tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo. Ou seja, este é o problema de muitas pessoas hoje em dia, que pecam, erram, mesmo conhecendo as escrituras, mas não quer colher as consequências dos seus atos. A Bíblia é muito clara: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, é como diz o ditado, né? A plantação é opcional, mas a colheita não. O que você vai colher é fruto daquilo que você plantou. Então, quando Deus traz a maldição para ele, o que ele faz? Isso eu não posso suportar, não é justo. Mas é justo você ter tirado a vida do seu irmão simplesmente por uma motivação de inveja? E aí continua. E aí no verso, Deus fala que vai lançá-lo sobre a terra, né? E aí ele questiona a Deus, dizendo que como que ele... então disse Caim: é tamanho o meu castigo, já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. E ele está meio que colocando a responsabilidade do problema dele no próprio Deus. E muitas vezes nós agimos assim, muitos de nós agem assim, como que se Deus estivesse sendo duro demais, ou como se Deus não estivesse se importando com o problema dele, mas o problema da pessoa muitas vezes é fruto do seu pecado. E esse é o grande problema. Por quê? Porque mesmo diante de todo esse contexto, ele não se arrepende. Ele não demonstra arrependimento do ato que ele tinha cometido em relação ao seu próprio irmão. Então nós temos que compreender que isso chama-se obstinação.
E é interessante a gente perceber o que quer dizer esta palavra, né? Eu até tinha deixado separado aqui, para que a gente possa entender isso. É apego forte e excessivo às próprias ideias. Ou seja, não importa o que você disser para a pessoa, não importa o que você mostrar, o que a Bíblia está dizendo sobre aquela situação, ela vai estar apegada às ideias dela e ponto final. Resoluções e empreendimentos. O que ele fez para ele é correto. E o que o Deus estava impondo sobre a vida dele era injusto, porque afinal de contas agora ele teria que sair da presença de Deus e sair e andar errante pela terra. Pertinácia, persistência, tenacidade, quer dizer, ele persistiu no erro, ele foi tenaz, ele se apegou de tal forma àquela situação, contextualizando e dizendo que estava certo em relação às suas atitudes, que ele não conseguiu perceber o que Deus estava tentando fazer para ele. E é muito interessante comportamento que denota esse apego, teima, birra, né? Então isso é uma pessoa obstinada. E muitos de nós estamos vivendo essa obstinação, que é o pecado de Caim. E é interessante porque se você pegar os pais de Caim, que é Adão e Eva, quando Deus chega para eles, um vai pondo a culpa no outro, ninguém se arrepende. Quando Deus chega para Adão e diz: Adão, o que tu fizeste? Tu comeste da árvore do que eu ordenei que vocês não comessem? Ele diz: a mulher que o Senhor me deu, me fez comer. Aí chega na mulher, a mulher fala: não, mas a serpente me enganou. Então, esse é um grande problema. Nós precisamos aprender a dizer: pequei. Muitos contestam Davi, mas Davi é um homem que, quando ele caiu na realidade, ele diz: pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor pequei. Porque no final das contas o pecado é relacionado ao nosso relacionamento e à nossa vida com Deus. Nós podemos prejudicar pessoas, nós podemos fazer coisas que venham trazer consequências ruins a outras pessoas, mas também ao final das contas nós teremos que prestar contas entre nós e Deus. E por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e nós precisamos aprender isso. Nós precisamos nos arrependermos dos nossos pecados. Pecado não confessado é pecado não perdoado. Não tem essa de que Deus me perdoa, Deus vai entender, não pega nada, não tem nada a ver. Não, Deus está olhando para nós. E muitas vezes Ele está dando uma chance para nós e tentando chamar a nossa atenção para que a gente se arrependa daquilo que a gente fez de errado. Porque enquanto nós não pedimos perdão e não reconhecermos os nossos pecados, nós enfrentaremos as consequências daquilo. É óbvio que a partir do momento que Deus nos perdoando, Ele não é que Ele vai retirar as consequências, né? Mas Ele vai dar uma oportunidade de um novo começo. O perdão nada mais é do que isso, é a oportunidade de começar novamente, né? Aí eu lembro daquela propaganda que é um pouco mais antigo, da propaganda do Gelol, que o menino chegava para o pai e apresentava o seu boletim. Hoje em dia não se faz muito isso, e ele tinha as notas vermelhas e o pai falava: não, vamos começar de novo. E ele sentava na propaganda, ensinava, fazia as lições com o filho, até que o filho fazia novas provas e apresentava o boletim para o seu pai, agora com notas azuis, e o pai se alegrava com ele. É isso que Deus quer fazer conosco. Então, quando Deus nos confronta, mesmo por mais duro que possa parecer, e mesmo que Ele impute maldição ou pecado sobre nós, ou algo que venha ser como consequência do nosso pecado, não é para a nossa morte, mas é para a nossa vitória, é para a nossa reconstrução, é para a nossa reconciliação, porque o texto bíblico diz em Isaías que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, quando Ele está buscando de nós o arrependimento, Ele está dizendo: filho, volta para mim, porque em mim você terá segurança. E a palavra de Deus, ela é muito clara, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E em Hebreus diz: dos seus pecados já não me lembro mais, mas nós não podemos manter as atitudes de Caim. Então, tome cuidado de não ser uma pessoa obstinada, que não reconheça pecado, que não reconheça erro. Nós somos humanos. Nós temos nossas limitações e nós precisamos buscar constantemente o perdão de Deus. Portanto, se Deus ministrar o seu coração, falar com você, não endureça o seu coração, não endureça a sua cerviz. Deixe o Senhor cuidar de você.
confesse, se arrependa e comece tudo de novo. Pense nisso. Deus abençoe você.